Irmãos, como é bom nós louvarmos a Deus, como é bom orarmos, como é bom nos quebrantar diante do Senhor. E eu gostaria muito aqui de convidar você a refletir na palavra do Senhor. E ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 5 ao 13, que diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore a seu Pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, quando orarem, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Senhor, diante da tua palavra santa, reta, justa, amorosa, generosa, nós queremos, ó Pai, refletir e pedimos que o Senhor possa falar, que o Senhor possa me usar nesse momento, que eu seja um instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existe uma história de uma mulher que ia a uma universidade semanalmente. E ela ia àquela universidade semanalmente para pregar. E a ida dela gerava nos estudantes daquela universidade um certo alvoroço. Alguns iam para vê-la e zombar dela, ridicularizá-la. Outros iam para estar ali e ser tocados pela palavra. E outros, de forma cética, ficavam observando ela falando, e esses dois grupos, às vezes concordando, às vezes não concordando. A pregação daquela mulher, ela era basicamente a do fogo, a do inferno, a do pecado. Fogo, inferno, pecado e a morte. Mas dizem que o que faltava ali era amor na pregação. O que faltava ali era graça, o que faltava era Jesus, porque esses termos não eram citados. Olhando para essa breve história, para o texto que eu li, eu gostaria de fazer essa reflexão com você. Qual tipo de mensagem você tem recebido? A do fogo eterno,
da condenação, ou também a do amor, da esperança, da generosidade, da graça de Deus para com nós. Jesus é o nosso maior exemplo. É aquele que andava com as pessoas, é aquele que sentou e estava nesse momento ensinando os seus discípulos e uma multidão o cercava ali aprendendo. E ele usa algumas coisas que ele via no seu tempo. Ele fala das orações que as pessoas fazem. Ele fala dos hipócritas. E aqui, uma ação que o judeu tinha de orar, e talvez seja um dos povos que mais estão orando, é que às 9 da manhã, a meio-dia e às 3 horas da tarde eram momentos em que eles paravam para orar. Aonde for que eles estivessem, eles paravam. E a forma que muitos usavam era de levantar as suas mãos e começar a orar alto, de repetir muitas palavras de forma eloquente para chamar a atenção das pessoas muitas vezes. Mas Jesus diz que aqueles já receberam a sua recompensa. E ele faz uma instrução muito linda àqueles que o ouvem, àqueles que querem aprender. Quando orar, vá no seu quarto, feche a porta, e o Pai que tudo vê, verá que você está orando. Aqui não é a palavra contra a oração em público. Jesus orou em público. Jesus passava as noites orando. Jesus buscava o Pai de uma forma muito íntima através da oração. Mas é no sentido de nós olharmos para nós, vermos a nossa condição e de forma humilde, sincera, orarmos a Deus, ao Pai que tudo vê. E o interessante é que ele pede para não usar as repetições como os gentios faziam, porque pensavam que por muito falar, por muito repetir, eles seriam ouvidos. E o Pai, que está no céu, sabe de todas as nossas necessidades, mas Jesus nos ensina a orar. Primeiro, louvando, adorando a Deus, e depois trazendo as nossas necessidades diárias diante do Senhor. E ele usa aqui termos riquíssimos, como o Pai Nosso que está nos céus. Não é o meu Pai que está no céu, é o Pai Nosso. É o Pai do judeu, é o Pai do gentio, é o Pai do brasileiro. É o Pai do pobre, é o Pai do rico, é o Pai do adulto, é o Pai da criança. É o Pai daquele que é marginalizado, é o Pai daquele que está passando fome e aquele que tem fartura, que está no céu. Santificado seja o teu nome. Aquele que é separado, aquele que é justo, aquele que é verdadeiro, tem o nome dele acima de todos os nomes. Que nenhum Deus
pode se equivaler ao Deus de Israel, ao Deus que é o nosso Deus, ao Deus que nós entregamos as nossas angústias, os nossos medos, as nossas alegrias. E Ele nos chama a ser separados, santos, a vivermos uma vida justa. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O Deus que está no céu, Ele tem o seu trono no céu e a terra é seu estrado. Ao mesmo tempo que Ele está no céu, Ele está aqui na terra, porque Ele é um Deus onipotente, onisciente e onipresente. A sua presença está em todos os lugares. Ele se faz presente aqui, se faz presente aí na sua casa, nos momentos mais difíceis que talvez você não perceba a sua presença. Ele é presente. Ele é o Criador. Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que habita em nós. E Jesus continua ensinando agora naquilo que nós precisamos, como o pão. E Ele fala novamente: o pão nosso, não o meu pão. O pão para todos. E aqui me vem à mente o maná do Senhor no deserto. O pão nosso de cada dia, o maná no deserto, que era enviado àquele povo que era tão duro, que se voltava as costas a Deus, que fez Deus, um outro Deus de ouro para adorar, que reclamava como nós reclamamos, que virava as suas costas como nós muitas vezes viramos. O Senhor mandava o maná do céu. Mas o interessante é que era para aquele dia, era o necessário para aquele dia. Aquilo que eles pegavam que era o excedente, pensando no amanhã, estragava. E Jesus fala aqui do pão nosso de cada dia. Daquilo que nós precisamos para hoje, para a nossa subsistência hoje. E Ele usa 3 coisas que para mim assim são incríveis na palavra, que se encontra no passado, no presente e no futuro. Perdoa-nos as nossas dívidas. Aquilo que nós fizemos lá no passado, Senhor, nos perdoe. Senhor, nós estamos com o nosso coração ardendo, pedindo que o Senhor nos perdoe os pecados. Porque muitas vezes somos maus. Porque muitas vezes nos desviamos, porque muitas vezes nos esquecemos da Tua palavra, da Tua bondade, do Teu amor. Mas a palavra, ela não fica só lá no passado, no perdão que nós pedimos. Mas ela vem aqui para o presente, que é o perdão que nós damos às pessoas que nos ofendem, que nos machucam, que nos desdenham de nós, que fazem coisas que são terríveis muitas vezes e que nós não entendemos o porquê daquela atitude. Mas o Senhor nos chama a perdoar. Somos perdoados, as coisas lá do passado, perdoamos aqui no presente.
reflexo do amor de Deus para conosco, nós refletimos as pessoas. Mas algo que está no futuro, que é: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, livrai-nos do mal. Nós somos perdoados no passado, perdoamos no presente, e o Senhor nos livra de todo o mal. Sabemos que passamos por crises, mas sabemos que o Senhor tem nos sustentado. Sabemos que passamos por momentos muito difíceis, mas sabemos que o Senhor nos livra do mal. E que o seu reino já é. E que nós estamos desfrutando deste reino. Mesmo em dias difíceis, mesmo em dias que nós não achamos saída, mesmo em dias em que nós não vemos uma solução, que nós possamos ver em Deus a solução para as nossas vidas. Aquele que nos livra do mal. Aquele que tem protegido as nossas casas. Aquele que tem nos sustentado com o pão de cada dia. E eu gostaria que você fizesse um exercício comigo agora e olhasse para Jesus. Aquele que falou essas palavras. Aquele que foi enviado pelo Pai, o Pai nosso que está nos céus, enviou o seu Filho amado, por amor, por generosidade, por compaixão, para que nós pudéssemos viver o amor de Deus aqui e agora. Esse mesmo Deus que enviou o seu Filho, que venha o seu reino, e implantou o seu reino para que nós pudéssemos vivê-lo já. Esse mesmo Deus é aquele que enviou o seu Filho, que morreu na cruz para nos perdoar os pecados. Aquele Jesus, o Nazareno, é o mesmo que nos ensina a perdoar, que nos ensina a dar a outra face, que nos ensina em meio às tribulações a não dar somente a nossa túnica, mas a nossa capa. É aquele que diante da sua morte e da sua ressurreição nos livra do mal, nos dando vida nele. Pois dele é o reino, pois dele é a glória, o poder para todo sempre. Amém. Que você possa louvar a Deus, que você possa enxergar nesse Deus que é generoso demais, que é amoroso demais, e encontrar a vida aí na sua casa. Eu não sei como você está aí, não sei se você está sofrendo nesse momento, mas eu gostaria de te convidar a confiar nesse Deus generoso que nós acabamos de refletir. Que você possa confiar nesse Deus que enviou seu Filho e que nos ensina a cada instante. Que o Pai enviou
também o Espírito Santo para ser o nosso consolador, o nosso companheiro diário, aquele que habita em nós, diante da generosidade de um Deus que está no céu, mas ao mesmo tempo está aqui, que é onipresente, que sabe aquilo que nós estamos pensando, que é onisciente e que é onipotente, que não há potência maior que a dele, que não há poder maior que o dele, e que ele nos convença, te convença todos os dias da sua vida a buscá-lo.